Seja bem-vindo aqui à nossa aula introdutória de raciocínio lógico aplicados para concursos públicos. Essa matéria, que é extremamente desafiadora, requer que tenhamos um pouquinho mais de atenção. Eu sou Kelly, estou aqui com você no Vitrine do Concurseiro e vou aqui dar a mão para você, segurar a mão, sua mão nesse momento, para que a gente possa entendermos juntos essa construção do que é considerado raciocínio lógico, o que é cobrado em concurso público, né? O que a banca geralmente traz aí de desafio ou até mesmo pensar em possíveis pegadinhas, porque raciocínio lógico é uma das matérias assim mais desafiadoras para a gente poder estudar. Então, juntos aqui iniciaremos hoje essa aula um pouco mais completa. A gente vai já, inclusive, aqui abrir o nosso mapa mental que vai nos guiar o nosso estudo hoje. Possivelmente hoje, ao longo da aula, eu vou abrir bastante exemplos de frases para que a gente possa entender, tá? Todo o conceito. Vamos lá, entender a base da base da base da base do que o raciocínio lógico nos exige. Primeiro, o conceito de proposição lógica. Vamos entender como proposição lógica uma oração. Essa oração ela é declarativa, ela pode ser uma e somente uma, apenas uma escolha aí, de duas possibilidades de valores lógicos. Quais são os valores lógicos que temos aqui em raciocínio lógico? Uma opção, ela vai ser, vou até colocar aqui a primeira opção, verdadeiro, ou a segunda opção, falso. Pode ser verdadeiro e falso? Não, só pode ser um apenas. Então eu faço uma escolha desses dois valores lógicos, ou é verdadeiro ou é falso. Por isso que a gente vai utilizar ou um ou outro, né? Agora entender, partir para o termo oração, né? Porque eu falei que é uma oração declarativa. O que é essa oração? Ela vai ter sempre um sentido completo aqui e vai ser também composta com a presença de verbo. Ou seja, se eu tiver uma frase que ela não é completa e mais ainda não tiver a presença de um verbo que vai dar o sentido para ela aqui também, pensar nisso, ela não é uma oração. Aí a gente vai partir então para entender o que é uma sentença aqui declarativa. Lembra que eu falei uma oração aqui que tem que ser declarativa para ser uma proposição lógica? Veja, eu estou rodando sempre em torno da proposição lógica, que é o nosso objeto de estudo principal. Então, a gente vai ter que uma sentença declarativa, ela não são geralmente preposições para começar a análise, né? O que eu preciso ver que não é primeiro, né? As exclamativas não são sentenças declarativas. Então, eu vou dar exemplo aqui. Que noite agradável! É uma exclamação, né? Eu estou fazendo uma declaração aqui, mas ela está me exclamando algo. Que noite agradável! Já não é, por exemplo. Ou interrogativa, qual que é a sua idade? Isso também não é considerado uma proposição. Se eu virar e falar de uma forma imperativa, oferecendo uma ordem, às vezes pedindo um conselho, fazendo um pedido mesmo em si, como por exemplo, chute a bola. Não, também não vai ser uma sentença aqui declarativa. E por fim, eu vou dar uma optativa, né, da ideia de desejo aqui nesse caso, que é que Deus o conserve, né? Que você estude muito hoje. Eu tô passando um desejo meu, que você venha ficar comigo hoje. Olha, um outro desejo, ainda mais no nível romântico, né? Então a gente tem todas essas primeiras noções do que não é, tá? Para entender o que é a bendita da sentença declarativa. Agora, para pensar ainda que a gente tem a admissão, né, de dois valores lógicos que eu mencionei, é verdadeiro ou falso. Eu vou observar a partir disso o que não vai ser ainda uma proposição. Frases aí carregadas com subjetividade, como, por exemplo, Maria é formosíssima. É muito vago, né, falar, porque pode ser mais de uma opção, ela pode ser, pode não ser, né, mas quando a gente tem esse nível de subjetividade, né, que é muitas vezes caráter pessoal, de uma opinião específica, né, ela acaba sendo não declarativa, tá?
Paradoxos também não são proposições, tá bom? Observe bastante isso, a gente vai falar, vocês vão ver que a gente vai falar ainda nessa aula de hoje sobre aprofundar paradoxo, que esta frase é uma mentira. Paradoxo, essa frase é uma mentira. A frase por si só já tá falando que ela é uma mentira. Qual que é a possibilidade, né? A gente vai estudar um pouco mais sobre essa questão dos paradoxos da subjetividade também aprofundado. E também não vai ser uma sentença aqui declarativa, uma proposição, sentenças abertas, como, por exemplo, vamos ter lá uma fórmula, x mais 9, que é igual a 10. Isso não vai ser uma proposição, tá? X mais 9 é igual a 10. A gente vai entender por que essa frase, inclusive, aqui, ela não é. E se eu falar, por exemplo, ele correu 100 metros. Ele? A gente vai ver que esse ele aqui, por si só, ele acaba sendo uma sentença muito aberta. Ele pode ser muitos, né? A gente não tá deixando aí duas escolhas de valores lógicos, tá? Esses três casos, eles vão para mais de dois, entendeu? Eles têm mais de uma opção de escolha, por isso que eles não vão ser. Então, guarda aí, sentenças abertas não vão ser. Paradoxos e frases aí com uma alta carga de subjetividade. A gente vai estudar ainda isso hoje, tá bom? É mais um Nice to Meet You. Quantificadores. Vamos entender os quantificadores aqui. O que são esses quantificadores, a princípio? É todo para todo, por exemplo, para qualquer que seja. Essas frases, assim, todo, para qualquer que seja. Ou, por exemplo, nenhum, existe algum, pelo menos um, existe um, e outros, muitas opções de variantes, tá? A gente vai ver como é que a gente aplica esses quantificadores e como é que eles vão transformar as nossas orações, paradoxos aí. Vamos ver tudo o que os quantificadores vão atuar, tá? Agora, partimos aqui, a gente viu basicamente o que não é proposição lógica, né? A gente vai aprofundar nisso, como eu falei. Agora, a gente vai estudar o que é uma sentença, para podermos construir depois o que não vai ser, tá? Uma sentença é uma exteriorização de um pensamento, né? Ele tem um sentido completo. Lembra que ela tem que ser completa, né? Então, ela vai ser da opção declarativa, né? Afirmativa ou negativa. Proposição lógica está sempre rodando em torno desse sentido aqui completa, entre afirmativo, negativo e declarativo, tá? Declarativo é afirmativo ou negativo, ou seja, um verdadeiro ou um falso. Exclamativo, interrogativo, como eu falei, né, que não vão ser proposições, mas não deixam de ser sentenças. Perceba, por mais que eu fale que as declarativas, as exclamativas, as interrogativas sejam todas sentenças, só vai ser proposições as declarativas. Isso aqui já é muito claro para a gente já entender isso de cara. Não vou poder falar isso no final da aula. Já vou falar isso agora, porque a gente precisa fixar isso, tá? Vai ter dentro das sentenças exclamativas e interrogativas. Elas não serão consideradas proposições, somente as declarativas, que aí vai dar minha opção, afirmativo ou negativo. E vão ter sentido completo aqui só para gravar mesmo, fixar essa ideia. Já as expressões, elas são sinônimos aí de sentença, que o que mais a banca vai utilizar aqui nesse caso, por incrível que pareça, né? A gente vai conhecer aqui a questão da lógica. Lógica que pode ser chamada de bivalente, clássica, proporcional ou até mesmo aristotélica. Ela vai fazer o quê? Obedecer a alguns princípios que são chamados de leis do pensamento. Então, a gente vai ter basicamente algumas questões, como, por exemplo, primeiro princípio vai ser observado dentro das proposições, né? Dentro dessa lógica que a gente está pensando. Ela tem que ter uma identidade. Qual que é a identidade que precisa ser analisada? Ela é verdadeiro, então é sempre verdadeiro. Se ela for falsa, ela vai ser sempre falsa. Não tem como uma verdadeira de repente virar falsa, ou uma falsa virar verdadeira. Esse é o princípio da identidade dela. Ela é verdadeira, ela é verdadeira. Ela é falsa, ela é falsa. Aí a gente tem a segunda lei do pensamento, que é a não contradição. Ou seja, ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ou ela é uma ou ela é outra. Lembra, inclusive, que a gente falou isso? Apenas uma opção. Tá? Apenas uma, não somente uma. Somente uma. E, por fim, uma terceira lei do pensamento que a gente tem que observar na hora que a gente pegar uma frase, uma oração na nossa cara, uma sentença, enfim.
é se ela tem um terceiro excluído. O que é esse terceiro? É como se eu estivesse colocando um talvez, né? Como opção, eu vou ter verdadeiro, falso e um terceiro, um talvez. Uma outra coisa, algo que não existe, né? Esse talvez, um terceiro valor aí, ou é verdadeiro ou é falso, não tem um terceiro, tá? Isso é muito importante. Tem alguns procedimentos aí, alguns sistemas que utilizam essa questão da lógica na hora da construção, principalmente quando a gente vai montar mapas mentais. Eles basicamente utilizam dessa lógica aqui, tá? Montar controles, já vi isso muito em informações de controle em empresas, que vai elaborar esquemas, e esses esquemas utilizam-se basicamente aí do raciocínio lógico. Então, vamos lá. O que é a proposição lógica? Vamos aprofundar agora. O que é isso, Kelly? O que essa proposição lógica é? Basicamente tudo que eu já estou falando agora, só que agora a gente vai organizar, né, na caixinha para a gente poder entender. Ela é uma oração declarativa que vai ter uma e apenas uma aí possível valor lógico, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Como, por exemplo, vou pegar uma frase aqui. Vamos escrever uma frase aqui. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa frase. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Ela vai me declarar algo em relação a quem? A Porto Alegre, né? Em relação a essa cidade, Porto Alegre. Ela vai admitir um valor lógico. Quais são as possibilidades de valor lógico? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se for verdadeiro, aqui é que ela realmente é a capital, né, do Rio Grande do Sul. Se ela for falsa, não. Porto Alegre não é a capital do Rio Grande do Sul, tá? Ela só vai dar essas duas possibilidades aqui. Você vai admitir somente um, tá? Veja só como é que a gente analisa esse aprofundamento. Eu posso pegar aqui um exemplo de uma expressão matemática também, ó. Dei um exemplo aqui de uma frase, mas eu posso pegar, por exemplo, uma expressão matemática. 5 mais 5 é igual a 9. Ela também, a gente vai ver que a gente consegue ver o que no início? Ela vai declarar algo sobre essa expressão, né? 5 mais 5. A gente vai analisar um possível valor lógico. Ela é verdadeira ou ela é falsa. 5 mais 5 é igual a 9? A gente vai ver se esse sentido aqui é verdadeiro ou não. A proposição lógica aqui, nesse caso, ela deve ser aí uma oração, que ela vai apresentar um sentido completo. Perceba, ó, 5 mais 5 é igual a 9. Ou Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O aqui na Porto Alegre, esse verbo ser aqui é a presença do nosso verbo, né? Então, sim, ela é uma oração, sim, ela é uma proposição lógica, ela está declarando algo que só tem duas opções aí de lógicas de resposta, verdadeiro ou falso. Para a gente ver uma proposição para ser declarativa aqui, afirmativa, por exemplo, ela vai apresentar o verbo, né? Se eu pegar outro exemplo, ao invés de pensar em Porto Alegre, eu vou colocar Taubaté, é a capital de São Paulo. Ou eu vou colocar um outro exemplo de frase, agora com o nome de uma pessoa, uma negativa. João não é nordestino. Pode ser que aconteça também, ó. Vamos colocar essa segunda frase aqui, ó. Falei uma afirmativa, né? Vou colocar uma que é negativa. João não é o quê? Nordestino? Não é nordestino. João não é nordestino. Ela aqui é negativa. E ainda estou vendo a presença do verbo ser aqui também. Veja, ela continua sendo declarativa. Ainda tem a presença do verbo aqui fortemente. Então, a gente tem aqui a proposição deve admitir uma e apenas uma opção de valor lógico. No caso de duas, né? Sempre são duas, né? Só pode ser duas, não pode ser três. Não tem um talvez aí. Então, a gente vai pensar aqui primeiro o valor lógico, né? Que é a lógica formal. Eu tenho o resultado de um juízo, né? Da proposição. Ela vai ser verdadeira ou falsa. E não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode ser ambos, né? A gente vai pensar que ela não precisa saber de fato se ela é verdade ou não. Eu não preciso saber que
capital, Porto Alegre vai ser a capital do Rio Grande do Sul. Não vai me interessar aqui nesse momento que a gente está estudando a formação de pensar o que é proposição lógica ou não. Né? Eu não preciso entender isso agora no mundo dos fatos, tá? Por exemplo, eu não preciso saber se João realmente não é nordestino. Eu preciso entender que ele forma aqui, essa frase por si só é uma proposição lógica. Esse de entender, de qualificar, a gente vai ver mais pra frente. Faz parte também do estudo aqui do raciocínio lógico. Mas aqui, nesse caso, só preciso reconhecer se é uma proposição lógica ou não. Se é verdadeira ou falsa. E vai me ter essa capacidade, claro, de admitir apenas um, de dois, né? Óbvio, no máximo, valores lógicos. Se é verdadeiro ou se é falso. Somente isso. Vamos resumir? Então, tem que ser uma oração com verbo, tem que declarar algo, não pode ser exclamativa, lembra daquelas lá que eu falei que não pode ser? Não pode ser. Vai ser e apenas um valor lógico. Por exemplo, eu dei o exemplo Taubaté, né? Gostei. Taubaté, mas vamos falar, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, né? Ou, por exemplo, na Via Láctea, onde a gente mora, na Via Láctea, existem mais de 1 trilhão de estrelas. Agora, quando eu falo existem, é porque tem o verbo ali existir. É uma oração, tem o verbo ali, tô declarando e tem apenas uma opção de resposta de duas, tá? Ou verdadeiro ou falso. Tranquilo até aqui? Espero que esteja sendo bem tranquilo. Porque a gente vai passar por algo que a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção e que eu vou pedir que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. Que são as sentenças abertas. Né? Elas se começam a confundir um pouquinho e fazer a gente pensar um pouquinho mais. E primeiro, ela não se pode determinar a que ela se refere. Perceba, a gente está buscando determinação. Não admite um valor lógico, geralmente, porque ela não está determinando o que ela está se referindo. Então, ela não vai admitir se é verdadeiro ou falso. E aí, quando a gente pensa no valor lógico, eu sempre preciso de uma determinação de uma variável. Vamos pegar aquele caso já para começarmos a estudar e entender aquele exemplo que x mais 9 é igual a 10. Tá? X, a gente pode forçar aqui o entendimento que ele vai ser 1. Eu estou forçando que seja verdade. Mas em momento algum eu tenho a informação aqui que esse x, ele pertence aí, por exemplo, a alguma coisa. Ele não me diz nada, ele só fala que x é x, mais 9 é igual a 10. Então, se eu falar que x aqui tem o valor de 1, eu estou forçando, eu não tenho nenhuma declaração aqui em relação a essa informação que eu estou dando. Então, o valor lógico, ele se constitui para verificar se é verdadeiro ou falso, sem precisar resolver. Eu estou só observando o valor lógico. Aqui eu não consigo ver algo determinando esse valor lógico. Então, a gente precisa ter bem claro que tudo é determinado quando a gente olha uma proposição lógica, tá? Então, eu tenho essa aqui, x mais 9. Então, a gente tem o x, precisaria estar em algum lugar me falando, olha, ele é 1, para você falar se é verdadeiro ou falso, tá? Então, se eu tiver um outro exemplo, veja só esse outro exemplo aqui que eu vou dar, deixa eu até partir para o outro. Eu tenho uma expressão, 3x mais 4 menos x menos 3 menos 2x, que é igual a 0. Olha a nossa matemática aqui bem básica. O que eu vou fazer com ela primeiro? Vou juntar de um lado tudo que é x. Tudo que é x vai ficar 3x menos x menos 2x. Vou colocar todo esse x dentro de um parênteses aqui, porque é uma expressão, né? Matemática. Vamos respeitar a matemática aqui. Precisamos respeitá-la. Deixa eu colocar tudo dentro de um parênteses aqui, que é uma só formação. Agora, do outro lado, eu vou colocar tudo que é número, né? Que não tem x. Agora, eu vou colocar mais 4, porque é positivo, né? Menos 3, pulei o menos, que é igual a 0. Gente, matemática basicona para resolver isso aqui, hein? Matemática aqui, você tem que saber fazer equação básica. Isso aqui é bem basiquinho, hein? Então, juntei, né? Tudo que é x de um lado e tudo que é número do outro. O que vai dar? 3 menos 2 vai dar 1. 1 menos 1, porque toda vez que eu até falo em sala de aula, adoro dar
esses exemplos de matemática, é como se tivesse um 1 aqui, um fantasminha do lado aqui desse x aqui, né? Então, é menos 1. Olha, deu 0x. Zero x é como se não tivesse x nenhum, né? Basicamente. A gente pode olhar. 4 menos 3, eu tenho mais 1, né? Se eu tenho 4 e tô devendo 3, eu só fico com 1 no final, que é igual a 0. Esse x aqui, como eu falei, é a mesma coisa que não tem nada. Então, fica sendo... Olha só o que essa expressão tá falando. 1 é igual a 0. Olha! 1 é igual a 0? Não tem mais x nenhum aqui. É basicamente igual aquele exemplo. 5 mais 5 é igual a 9. Aqui eu tenho 1 é igual a 0. Isso aqui sim é uma proposição. Observe esse exemplo aqui. Eu vou até colocar. Isso é uma proposição. Bem clara para mim, inclusive. Isso é uma proposição. Eu posso falar se é verdadeiro ou falso. Claro que se eu fosse tentar resolver, eu ia chegar num resultado que, tipo, 1 não é igual a 0. Mas não é o que eu quero chegar aqui. Eu tô só analisando com vocês aqui o que é a bendita bonita da proposição lógica. É reconhecer que 1 é igual a 0 é uma proposição. Sim, ela tem uma lógica. Eu posso afirmar se ela é verdadeira ou falsa. Independente se é ou não é verdadeiro ou falso, né? Eu não quero entrar nesse mérito ainda agora, né? Então, quando eu falo em sentenças abertas, eu não preciso só ser expressões matemáticas, né? Eu fui dar aquele outro exemplo, que também, aqui nesse caso, isso aqui é uma sentença aberta. Olha outro exemplo de sentença aberta, né? Eu vou ter ele correu 100 metros em 2009. Esse ele aqui, gente, muito importante falar desse ele aqui é uma variável de novo, é como se fosse uma incógnita x. Quem que é ele, gente? Você consegue falar ele? Não. Você pode pensar ele, atribuir diretamente a ele, aí ele deixa de ser uma variável. Como? Falar o João. João correu 100 metros em 2009. Aí sim, mas ele é muito amplo, pode ser qualquer um, é uma variável. Então, aqui dentro dessas sentenças abertas, eu tenho uma variável aqui vindo fortemente e que ela não determina nada para mim nesse caso. Quem que é esse ele? Né? Eu entrei em quase desespero aqui para descobrir o que é esse ele. Então, não são só expressões aqui matemáticas que entram, nós temos também essas expressões aqui que elas vão me deixar na dúvida. Quem é esse bendito ele? Tranquilo até aqui? Povo, já quero ver a chuva de likes aqui nesse vídeo, hein? Tô de olho aqui com vocês. Estamos bombando, estamos entendendo aqui esse momento da aula, espero que sim. Quero ver a chuva aqui de likes, quero ver os comentários, se tá tranquilo depois também, se tá tranquilo entender, é possível, né, de entender. Eu tô realmente segurando aqui a mão de vocês e tô tentando aqui trazer o máximo de estudo que a gente pode ter e precisa ter quando a gente estuda raciocínio lógico, para desmistificar essa matéria como bichão, né? Não é. Vamos falar agora dos quantificadores. Lembra que eu dei aqueles exemplos dos quantificadores lá no início? Que eu até fiz uma listinha, todo, para qualquer que seja, nenhum, existe algum, né? Pelo menos um, existe um. O que esses quantificadores fazem na realidade? Eles pegam essas sentenças abertas, né? A gente tem essas sentenças abertas aqui que a gente não tem um determinante, né, para eles são variáveis, né? E eles vão transformar em proposição, eles vão me ajudar a determinar a bendita sentença aberta. Via uso aí, a gente utiliza elementos, vou até colocar aqui aqueles elementos, né, que a gente tem, que é aquele A de cabeça para baixo, o E virado contrário, o E com traço ainda virado contrário e um E com exclamação. Geralmente o Azinho para baixo, ele significa todo, para qualquer que seja. O E somente virado ao contrário, ele existe algum, pelo menos um. Aquele E ao contrário com risquinho, né, traçado diagonal para a direita, é nenhum ou não existe. E por fim, E ao contrário com uma exclamação, existe um único, tá? Esses símbolos aqui no raciocínio lógico, a gente vai acostumando com eles.
Então, não se preocupe, eles vão aparecer, em questões aparecem, é normal a gente se acostumar com eles. Toda vez que você der de cara com esses daqui, tudo que é o contrário aqui, basicamente, é que eles vão transformar. Vamos pensar assim? Esses quantificadores, eles vão transformar. Então, eles não vão ser aquela lógica normal. Ela é aquela lógica contrária. Ela vai transformar aquelas sentenças abertas aqui em outra coisa, em proposições lógicas. A gente vai entender que vai ter uma lógica aqui agora. Por exemplo, eu tenho aquela frase. Vamos voltar para nossa frase aqui. Alguém, né, vai correr 100 metros em 2009. Percebe se eu trocar o ele aqui por alguém? Deixa eu até copiar aqui. Ó. Copiar. E vou colocar aqui como exemplo, né? Como uma forma de aprofundar. Alguém, que é o nosso quantificador, correu 100 metros em 2009. Olha, virou alguém. Eu consigo admitir aqui um valor lógico. Esse alguém é verdadeiro ou é falso? Sim, vou falar que lá em 2009 o Lucas correu. Né? Ou algum atleta famoso, né? O Usain Bolt, por exemplo, para a gente poder pensar que, de fato, a gente vai encontrar alguém que vai correr 100 metros em 2009. Né? Não é mais ele, não é Tainha mais Alberto. A gente podia colocar outra expressão, por exemplo, existe pelo menos né? Pelo menos uma pessoa correu 100 metros em 2009, né? Aí a gente consegue ver esse valor lógico, ele é verdadeiro ou ele é falso. Esse é um exemplo só para a gente ver, né? Falei dos símbolos aqui. A gente tem como expressão, e é muito legal colocar, tem aquele símbolo do eu contrário, né? Que vai pegar aqui x, que no caso é uma variável mesmo. Vai colocar aquele símbolo matemático de pertence, que é o E, que é o normal, né? Virado normal, aos números naturais, né? Então, existe, né, um x pertencente ao conjunto de números naturais. Aí, aquela barrinha que significa tal que, em matemática, tal que x mais 9 é igual a 10, né? X aqui eu estou determinando, tá dentro dos números aí natural, ele é igual a 1, olha só. Ele vai ter uma igualdade aqui que se confirma, estou determinando, é número natural, olha só. E ele vai servir para quê? É verdadeiro ou falso. Que legal, né? Que legal quando a gente pensa isso também, nessa expressão aí, que vai estar aqui na tela para você poder ver também. Vamos ver agora sobre paradoxos, que não são proposições. Perceba, eu estou dando spoiler. Paradoxo aqui, toda vez que a gente falar paradoxo, diferente dos quantificadores, eles não vão formar nenhuma proposição, não. E a gente vai precisar muita atenção aqui também. Eu chamei a atenção lá na sentença. Aqui eu tenho que ter um pouco ou 2 vezes mais de atenção. Já era 1 lá, 1x. Agora aqui são 2x. Preste atenção por quê. A gente fala de paradoxo porque ele não pode ser atribuído um único valor lógico, tá? Eu vou dar exemplo. Esta frase é uma mentira. Ai, meu Deus do céu, chegou ela. Esta frase é uma mentira. Nossa, Kelly, sério? Você vai falar, eu tenho a primeira forma, né? Se ela for julgada como verdadeira, então a gente vai dizer, a frase aqui, ela é falsa mesmo, porque eu tô falando que ela é verdade, ó. Essa frase é uma mentira. Mas ela é uma mentira. Calma, ela é verdadeira, tá, essa frase é uma mentira, ela é verdadeira, eu consigo perceber que ela é verdade porque ela é uma mentira, mas ao mesmo tempo ela é uma mentira, então ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Pois é, olha só como essa frase me coloca numa dúvida cruel. Esta frase é uma mentira, se eu descobrir que ela realmente ela é verdadeira, eu vou julgar agora, entrar no campo de verdadeira, tá me falando que ela é uma mentira, mas ela é verdadeira. Caramba, 2 ao mesmo tempo não dá bug. Me dá bug. Agora, se eu pegar ela e julgar ela como falsa, olha só como dá bug de novo. A frase vai dizer, é falso que a frase é falsa. Nossa, ela não é falsa, então. Logo, ela tá sendo verdadeira. Meu Deus, é quando dá esses bug, quando você vai parar para interpretar e pensar, esse é o paradoxo.
como pode ser que se eu declarar essa frase como falsa, logicamente ela vai ser verdadeira. Caramba, dá um bug, ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, aqui quando a gente for ler um paradoxo, é quando dá aquele bug no sistema, sabe? Aparece aquela interrogação, aquela caixa, boom, falha de sistema. É aqui que acontecem os paradoxos. Então, é difícil observar, Kelly? Não, a gente tem que prestar muita atenção e observar se ela consegue ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, porque ela geralmente cai nesse lugar facilmente. E as bancas, meu povo, pegam exemplos que, ó, são complicadíssimos. A gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai resolver bastante exercício, tá? Momento Jabá Time, para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Sobre as frases que emitem opinião. Isso a gente vê bastante em língua portuguesa, né? Quando a gente vai estudar os adjetivos. E aqui em raciocínio lógico, que inclusive eu já vou falar até para vocês, porque quando eu comecei a estudar raciocínio lógico, eu queria muito ficar associando com língua portuguesa o tempo todo, né? Não façam isso, tá? Não façam isso. As frases aqui com opinião, elas não são proposições. Guarda aí, tem opinião, não são preposições. Já dei um spoiler lá no início dessa aula, né? Então, ela tem uma carga aí muito alta de subjetividade. É apenas uma opinião, caramba. Então, a gente tem que não admitir um único valor lógico para essa opinião. Toda vez que parar a opinião, já bloqueia, porque ela não tem só dois valores lógicos aqui, né? Como resposta e escolher somente uma, né? Porque você pode escolher verdadeiro ou falso. Vai depender da sua opinião aí também, né? Maria é formosíssima. Olha o exemplo, né, desse adjetivo, formosíssimo. Não é um valor aí de modo objetivo. Não é, tá bom? Guarda aí que esse adjetivo aí, essas opiniões, apareceu uma opinião, já não é proposição. Muda, falso. Se perguntar se é proposição, já fala que não é. Você sai correndo. Só não esquece de responder que não é, tá? Vamos ver as sentenças, né? Sentenças, como eu disse, vamos voltar lá. Exteriorização de um pensamento que tem um sentido completo. Ele vai declarar no primeiro momento se é afirmativo ou negativo. Esses que são declarativos, afirmativos, negativos, são as bonitas das proposições lógicas. Mas além de ser sentença declarativa, ela também pode ser uma sentença exclamativa, imperativa, interrogativa, optativa e as bonitas das sentenças abertas que a gente viu agora há pouco, que tem a bendita da variável lá e a gente tem dificuldade de determiná-la. Isso é sentença aí aberta, né? Então, elas não são proposições, exclamativa, interrogativa, imperativa, optativa e sentença aberta, não são. Vão ser proposições apenas as declarativas, olha que lindo. Então, está lá na sua prova, como eu dei um exemplo aqui no início da aula, né? Qual foi o primeiro exemplo que eu dei no início aqui da aula? Deixa eu até pegar aqui nas minhas anotações. Exclamação, né? Que noite agradável, que amor lindo, veja só. Qual é a sua idade? Eu vou perguntar algo, né? Interrogar alguém. Você me ama mesmo, né? Ou vou imperativo, né? Chute a bola, me dê seu amor, né? Ou até mesmo vendo um conselho, por exemplo, vou pedir um conselho para alguém amoroso. Tá dentro do campo imperativo. E no optativo também, que Deus o conserve, que esse amor viva longos anos e nunca acabe. Olha só que coisa romântica e bonita, pra gente não esquecer, né? E as sentenças ali abertas. Ela o ama. Olha como ainda foi pior ainda. Ela o ama. Ela quem e o quem. Né? Ficou muito aberto aí. Pra gente perceber que não são proposições aqui e a gente vai analisar. Agora, as expressões, meu povo, expressões com olhar aqui de aprofundamento muito importante aqui. Elas não exprimem pensamento aqui com sentido completo. Cuidado, tá? São expressões. Observe, expressões.
É diferente aqui de sentença, que é diferente de oração, tá? Então, ó, expressões. Não apresenta o bonito do verbo, então não apresentou, não. São apenas meras expressões, tá? Porque as sentenças têm a presença do verbo, tá, meu povo, também. Pode ter, né? Mas não vai ser ou não ser proposição. Então, se não apresentar verbo, não vai ser proposição também, né, meu povo? Por exemplo, eu tenho aqui a cara de Pedro. A cara de Pedro. Vou colocar aqui como exemplo essa expressão aqui. A cara de Pedro. Me diz nada com nada. Não tem verbo nenhum, não me mostra para lugar nenhum, não tá me completando nada, fica faltando alguma coisa, né, nessa frase aqui, nem frase é uma expressão vazia aqui. Vou falar certinho pra gente não se confundir. Essa expressão, a cara de Pedro, ela falta verbo. Proposições também são sentenças, tá? Como eu disse, declarativas. Guarda aí que as exclamativas, interrogativas, imperativas, optativas e sentenças abertas não são proposições. Deu para entender, né? Falei bastante disso já agora. Para a gente poder observar, toda proposição pode ser julgada apenas com um valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso. Não existe um terceiro. E vai obedecer leis do pensamento. Quais são essas leis do pensamento? A gente tem da identidade, verdadeiro vai ser sempre verdadeiro, falso vai ser sempre falso. A não contradição, não vou contradizer ninguém, não. Se é verdadeiro, mas não dá para ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, não pode não, tá? E o terceiro excluído, ou seja, não tem um talvez, não tem uma terceira via aí pra gente poder escolher. É uma ou é outra e são só apenas duas, veja só como é bem tranquilo esse primeiro passo. Aprofundar um pouquinho mais sobre a proposição, né? A gente entendeu como é que a gente identifica, porque a primeira coisa que a gente faz numa prova é identificar se aquela frase que a gente está vendo, aquela oração, aquela expressão, aquela sentença, ela é uma proposição ou não. Aí você fala, putz, Kelly, é uma proposição, sim, identifique. Agora a gente vai fazer o segundo passo, que é identificar se ela é simples, uma proposição simples. Ela não pode ser dividida em proposição menores. Geralmente aí vocês vão perceber, né, que, por exemplo, quando a gente falar de negação, a gente tem uma proposição. Quando a gente fala de negação, tá? Já vou até colocar aqui, vou colocar aqui em cima na proposição. Para negar, a proposição normal é P, tá? Essa é uma proposição simples, P. Aí, para negá-la, eu vou colocar esse tiozinho aqui, ó. Esse tio ou esse outro símbolo. Eu não consigo dar um nome para esse símbolo. Parece uma chavezinha de... para quem trabalha com mecânica, essas coisas assim, mais caseiras, esse símbolo, tá? Então, esse tiozinho, ele vai negar essa proposição aqui simples que eu tenho. Que eu geralmente uso uma letra do alfabeto, P. Usa-se o não para falar, por exemplo, não é verdade que ou é falso que, quando a gente pensa principalmente na negação, tá? E para negar, nós temos aí olhar a situação, o P, que se eu, por exemplo, eu tenho já a base da negação, né? O tiozinho P, para virar o lado oposto é só o P. Faz sentido, né? O lado oposto desse P sozinho é o tio com P. O oposto do tio com P é o P. Né? É bem interessante. Eu posso ter a sentença declarativa negativa, que é bem simples, né? Para negar nesse caso, é só remover o elemento não. Essa é a mais fácil de todos. Eu quero que a minha frase, que tá negativa logo de cá, não seja mais. Simples, eu tiro não. Igual aquele exemplo que eu tenho aqui embaixo, né? Qual que é o exemplo que eu dei? João não é nordestino. Como é que eu deixo de negar essa negação? Só tiro não. Vira João é nordestino. Simples, né? Parece que vai vir um bicho de sete cabeças. Não. Ela vai se transformar sempre, ou uma transformação aqui declarativa, afirmativa, né? Que é o que a gente quer, nesse caso, observar aqui nessa transformação. Por exemplo, já dei o exemplo ali, para pegar agora a negação com antônimos. Vamos passar aqui, ó. Antônimos. Falei para negar, né? Se você quer negar uma negativa, é só você tirar o não. Aí ela vira afirmativa. Agora, quando eu pego os antônimos aqui, eu tenho que nem sempre antônimos vai negar uma proposição original. Cuidado com os opostos, né? Aqui no caso.
Vou colocar aqui um exemplo. Olha o exemplo. Vou pegar um time de futebol. O Santos. Meu time do coração. Sou santista. O Santos. O que deu? O Santos venceu o jogo. Tá difícil ultimamente, mas venceu. Venceu o jogo. Veio o Vojvoda pro Santos e venceu o jogo. Sonho meu, né? Vai que vem mesmo. Mas o Santos venceu o jogo. Eu tenho aqui uma negação. Vamos pegar a primeira negação? Se ela não é uma negação, eu tenho o Santos perdeu o jogo. Veja só. Quero olhar para negar, né? O Santos perdeu o jogo. Tá certo eu falar isso? Porque de um lado eu falei o Santos venceu. Mas se eu falar o Santos perdeu o jogo, será que tá certo? Não, não tá certo. Não posso fazer isso. Porque o jogo poderia ter empatado. Veja só, tem uma terceira opção. Além de vencer, além de perder, ele pode ter empatado. Poderia ser venceu de 1-0. Ou perdeu de 1-0. Ou ficou 0-0. Ele empatou. Loucura, né? Pensar desse jeito, mas cuidado, tá? Principalmente isso, vencer, perdeu, existem outras opções. Então, cuidado que nem sempre esses antônimos aqui, eles vão negar, tá? Tem que observar sempre o contexto possível aqui no caso. Quando eu quero negar uma proposição simples formada, eu vou ter o quê? Uma oração principal, que ela é basicamente formada aí por orações subordinadas, e eu só vou negar a oração principal, tá? Eu tenho uma oração aí principal que ela é negada, só isso. Uma proposição, eu quero negar uma proposição, eu pego a oração principal e faço orações aí negativas, eu nego, coloco não, né? Aquela frase, né? Não é verdade que é falso que. Eu só coloco não, tá? Oração principal. Vou até colocar aqui na frente, pra gente lembrar disso. Oração principal, é ela que eu vou negar, tá? Aí eu tenho a dupla negação, que tem duas possibilidades, né? Que é aquele tiozinho, esse tiozinho, ou aquele outro símbolo. Vou colocar aqui, ó. O que é essa dupla negação? Vou até colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui na frente mesmo. Aí eu pegar o nosso tio. Nosso tio. Abre parênteses. Outro tio. P. Que é a frase. Fecha aqui. E aí vai ter três tracinhos que aqui eu não consigo digitar, né? Mas sabe que tem três tracinhos. Aí eu venho com outro P. Vamos entender o que são essas duplas negações aqui no sentido prático da nossa vida. Primeira são várias negações em sequência, ou seja, eu vou observar. Se essas negações ela está em número par, é uma proposição equivalente ao original. Por exemplo, se na origem ele está negando, e aí eu vou vendo que tem vários desses símbolos em números pares, é porque a primeira, original, negando, é a certa. Porque se ela parar em número ímpar, né, de negações, vai ser 3 tios, é porque tem uma nova proposição. Eu tenho a negação da proposição original. Se na origem ela falou que era negativa, então ela é o contrário, ela é positiva, ela é afirmativa, tá? A gente tem que ver se são várias negações. Números pares é a original, números ímpares é uma nova, né? É a nova possibilidade, ela é afirmativa. Lembrando que só são duas opções, verdadeiro ou falso. Você escolhe uma delas. Não tem uma terceira via aí, não. E o descompasso entre a língua portuguesa e a linguagem proposicional. Ô, louco, até foi difícil falar agora. Vamos entender primeiro o que é a linguagem proposicional. Não vou comer nada. Olha só que lindo. Vamos ver, colocar aqui, ó. Não vou comer nada. O que significa eu falar não vou comer nada? Não vou comer. Não vou comer. Não vou comer nada, eu tô justificando, né? Não vou e ainda nada. Significa que eu não vou comer, né?
Agora, olha só como a língua portuguesa ela pode ser com a gente, né? Isso a gente está falando no proposicional. Agora, olha só a língua portuguesa, como é que eu posso pensar dela também, ó. Realmente, não vou comer nada, né? Realmente não vai comer coisa alguma. Caramba. Esse é mais amplificado, né? Esse é a proposicional, não vou comer nada, ou seja, não vou comer. E realmente não vai comer coisa alguma. Então, eu posso observar como ainda mais aqui, um pouco mais aprofundado. Eu vou pegar um exemplo. Vou comer. É o nosso P, nossa frase, proposição. Cadê? Eita, apaguei sem querer. Nosso P, 2 pontos, né, que é a nossa frase. Vou comer. Tá, eu decidi que eu vou comer. Agora eu quero negar. Vou colocar o símbolo do tiozinho P, né? Que é vou comer nada, percebe? Aqui eu não vou comer. Deu pra entender. Agora, se eu pegar mais uma ainda, né? Negação, olha só, que é aquela que eu falei da língua portuguesa. Vou colocar um tiozinho, abre parênteses, tiozinho P. Fecha aqui parênteses. Não vou comer nada. Eu tô falando 2 vezes, né, o não. Não vou e o nada, né? Realmente eu tô dando aqui, eu tô enfatizando a frase original, né, que não tem nenhuma negação. Uma frase que tem uma negação, uma frase tem dupla negação, né? Não vou comer nada, né? Então, a gente vê isso aqui nessa linguagem. Deixa eu até colocar aqui, não vou comer nada. Ela é proposicional. Proposicional. Bem tranquilinha. E realmente não vai comer coisa alguma, né? Ou não vou comer nada. Língua portuguesa. Opa, falei, língua portuguesa, tá certo. Língua portuguesa. Quem sabe faz ao vivo, a gente faz aqui. Não tem muitas edições do nosso vídeo, então você já deve perceber que realmente quando eu falo alguma coisa truncada, eu coloco aqui novamente, né? Corrijo aqui na nossa aula, porque realmente a gente tem pouquíssimas edições aqui, né? Para tentar deixar o mais possível do que a gente realmente fala aqui, né? Eu tô conversando direto com vocês, né? Então, vamos lá para um grande resumo, né? Da nossa definição de proposição simples, meu povo. Não pode ser dividida, né, em proposições menores. Ela é formada com uma única parcela elementar indivisível. Ela é verdadeira ou ela é falsa, lembra disso? Isso pode ser parecida também, ó. Formada uma única parcela elementar indivisível. Ou seja, ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Ela é representada por uma letra do alfabeto, que a gente usa aqui o exemplo como P, né? Onde eu posso pegar um outro exemplo aqui. Pedro é estagiário do banco. Ela é afirmativa. Tá? E a gente vai ter uma outra. Por exemplo, eu vou colocar um que agora. Paula não é arquiteta. Eu estou negando, tá? Posso colocar isso. E um R, que 3 elevado ao quadrado é igual a 6. Então, eu posso ter esses exemplos aqui de proposição simples, tá bom? Afirmativa, negativa e uma que é mais expressão matemática. Vamos lá para a negação das proposições simples. Deixa eu ver se estamos certinho aqui. Estamos. Vamos partir aqui para as nossas interpretações de proposições simples. Primeiro, vamos entender o uso do não,
mais as expressões que são correlatadas, tá? O não aqui, ele vai negar a proposição, né? Uma simples proposição aqui para gerar, né? Aí é um simples P, né? Basicamente, a gente vai ter. Uma nova, a gente vai gerar uma nova a partir desse P, né? Então, eu tenho um símbolo, né? Aqueles símbolos que a gente tá vendo, esse tiozinho ou essa ferradurinha aqui, pequenininha, que é mais a letra da original. Então, a gente tem uma proposição aqui bem simples. O P, né? Aqui, no caso, é uma negação. Esse tiozinho P é uma negação. Ou aquela ferradurinha, o P, que não é P, tá bom? Um exemplo, Porto Alegre é a capital, eu coloquei aqui, do Ceará. Ao invés de pensar no Rio Grande do Sul, agora eu vou falar Porto Alegre é a capital do Ceará. Aqui. Nossa. Aí, se eu for negar isso, é aquele tiozinho P. Porto Alegre não é a capital do Ceará. Eu posso observar e usar expressões, né? Não é verdade que, é falso que. Tudo isso no início. Eu posso falar com esse exemplo aqui da frase. Por exemplo, pegar Porto Alegre é a capital do Ceará. Não é verdade que Porto Alegre é a capital do Ceará. Ou falar, é falso que Porto Alegre é a capital do Ceará, tá? A gente pode utilizar não é verdade e a gente utiliza no início, tá bom? Guarda essa informação aqui, tá? Então, falando ainda disso, eu tenho a opção do valor lógico da negação de uma proposição. Eu tenho uma nova proposição, o tiozinho do P, tiozinho com P. Sempre será valor lógico oposta da original, tá? Toda vez que eu tenho essa nova proposição, tiozinho P é sempre um valor oposto do original. Quando eu tenho P normal é falsa e tiozinho P é verdadeira, tá? Então, a gente tem isso. Ou ainda a gente tem que observar dentro do valor lógico da negação de uma proposição que P é verdadeira e tiozinho de P é falsa. A gente tem a bonita da tabela verdade, que ela vai dar P de um lado de uma coluna e tracinho, né? Tiozinho de P do outro lado. Na linha, eu consigo observar possíveis combinações, que são os valores lógicos. Lembra? A gente tem que respeitar lá, né? Só tem uma opção, não pode ser dois ao mesmo tempo, né? Então, se P assume na primeira linha o valor de verdadeiro, o P, né, com o tiozinho na segunda, é falso, tá? Ele é falso, por lógica, né? São duas opções. Se já foi verdadeiro, outra vai ser falsa. Agora, se na segunda linha esse P, ele vai assumir que é falso, logicamente, o tiozinho com P só pode ser verdadeiro, porque não pode ser dois ao mesmo tempo. Essa é a tabela verdade. Que se você quiser entender essa tabela verdade que a gente vai trabalhar, a gente tem que levar em consideração quem? As leis, aquelas leis que a gente viu lá no início, né? Que vão ajudar a gente guiar o nosso caminho, né? A gente não pode esquecer, inclusive elas ajudam a gente a interpretar a tabela verdade e montar, né? E vai ficando difícil, mas a gente vai entendendo que essa aula de hoje, ela é basicamente a raiz mãe de tudo isso que a gente tá vendo, né? E negar aqui, negação, negação proposições que são sentenças aqui declarativas negativas. Então, eu tenho uma proposição simples lá, que chamada de quê? Letra Q. É uma sentença declarativa negativa. Vamos dar o exemplo aqui, ó. Vou pegar e escrever. Tiozinho que, olha só, ele é assim. Não é verdade que Taubaté não é a capital de São Paulo. Agora, vamos usar esse exemplo. Não é verdade que Taubaté não é a capital de São Paulo. Aí eu vou pegar um outro aqui, ó. Uma outra opção de escrever isso. Tiozinho, né? Que eu coloco é falso que... Aí eu copio aqui.
Taubaté não é a capital de São Paulo. É uma outra forma de falar que é falso. Ou ainda uma terceira opção, né? O tiozinho do quê? Ainda é uma terceira opção de falar. Taubaté é a capital. Porque eu tô negando, percebe? Eu tô negando tudo. Aí eu venho aqui, não é, eu falo, é a capital de São Paulo. Forma de negar, original também. Então, eu removo aqui o elemento não. Opa. Eu tenho que remover esse não aqui, né? Taubaté é a capital. Copiei tudo. Copiei 2 vezes, desculpa, meu povo, na hora de copiar aqui. Então, eu coloco aqui, eu tirei o não. Então, Taubaté é a capital. É uma forma mais fácil de eu negar, né? Uma negativa é só eu tirar o não. Não quero negar, né? Então, eu tenho uma nova proposição, que são sentenças declarativas aqui, negativas. Então, eu posso colocar também Taubaté é a capital de São Paulo, mais comum para se transformar em uma sentença aqui declarativa afirmativa. Beleza, meu povo, uma aula bem completona para a gente poder estudar de raciocínio lógico. Eu sei que se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagenzinha aqui, né, para nós, no nosso perfil também. Você pode mandar mensagem, eu respondo. Sempre observo aqui os comentários. Fique à vontade, se inscreva no canal. Muito importante você dar o like, ajuda a gente a continuar produzindo mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima aula com questões para resolver. Até mais!